Fala pessoal, e aí, beleza? Aqui quem fala é Hugo Abad, diretamente do Celta, o Celta Power, o carrinho que faz parte da minha história. Desde o início da Horsepower, esse carro faz presença na minha vida e foi nele que eu criei esse canal do YouTube. Todos os meus primeiros vídeos foram aqui e de lá pra cá muita coisa mudou, tanta coisa aconteceu. Eu venho me dedicando cada vez mais ao esporte e isso acabou me tirando um pouco do foco do YouTube, mas depois desse Arnold Classic, de estar lá na cobertura do evento com o Superman, com o Shahin, com o Itinho, com o Pinduca, com o Horse, cara, me reacendeu aquela vontade de trabalhar com o conteúdo diário, de ter vídeos todo dia no canal, igual eu fazia antes, 3, 4 vídeos por dia, dentro desse Celta, com o celular na mão. Então eu quero voltar a criar conteúdo aqui no YouTube todos os dias e eu por isso conto com vocês. E nada melhor do que voltar às raízes, voltar a fazer do jeito que eu fazia. Claro que eu vou evoluir, eu vou melhorar, eu vou tentar trazer cada vez mais qualidade, mas para esse primeiro vídeo que marca o meu retorno, eu quis fazer aqui de dentro do Celta, porque aqui que tudo começou, foi através desse carro e desse meio simples de gravar o vídeo com o celular na mão, é que eu consegui minha primeira placa do YouTube. E eu tenho certeza que eu vou conseguir a segunda, se Deus quiser, no tempo de Deus, de 1 milhão. E vai ser com muito trabalho, muito esforço e com o apoio de vocês. Então vamos aqui falar um pouco de Arnold Classic, mostrar um pouco de pose a pose, Derek e Samson Dauda. Vou dar algumas opiniões e quero que vocês também deixem a sua nos comentários. E também deixe o seu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque isso vai nos ajudar demais. Tamo junto? Vamos nessa! Então vamos lá, pessoal, agora passando um vídeo para a gente analisar imagens em movimento, depois a gente vai fazer imagens paradas, analisando as fotos para ter mais precisão no que fala. Mas aqui é uma visão rápida das diferenças de pose. Eu acho que nessa pose o Derek fica muito mais alinhado, a estrutura dele tem muito mais massa muscular, né, por metro quadrado, ele é mais baixo, mas é muito mais largo, parece que tem muito mais muscularidade que o Samson. Apresenta que o Samson parece que dá para adicionar mais massa muscular ainda, para ele ficar totalmente completo e cheio em cada pose. Já o Derek parece que ele já está no máximo do volume muscular, e agora ele vai trabalhar em cima do condicionamento, coisa que ele fez e atingiu muito bem para esse evento. Ele trouxe o melhor condicionamento da sua vida, a pele dele estava esticada, mas então, levando em consideração o condicionamento por exemplo, aquele nível de condicionamento do Logan Franklin na Classic Physique, para mim foi o melhor condicionamento, o cara mais seco da competição. Então eu acredito que agora o Derek vai trabalhar em cima de tentar ficar cada vez mais próximo daquilo. E é uma coisa que falta muito pro Samson. Imagine que o Samson tá uns 2 pontos assim para trás do Derek em termos de condição. E foi por isso que, na minha opinião, ele também teve muita dificuldade, porque tudo no Derek chamava mais atenção. Muito mais condicionado, muito mais detalhes, principalmente nas poses de costas. Vocês viram o quanto as fibras do glúteo dele ficavam em evidência. Não só por ser um glúteo mais hipertrofiado, estava muito mais condicionado. O Samson não corta muito bem posteriores, nem muito menos os glúteos, então isso fez a diferença. Acredito que em termos de volume, o Derek já está meio que próximo do limite ou no limite, mas o Samson é uma genética absurda que com certeza ainda tem mais massa para colocar. Então o Samson, vejam só nessa pose, ó. Percebam que o Derek é muito mais volumoso muscularmente falando e está mais condicionado. Então foram 2 critérios de peso a favor do Derek. Mais volume, mais condicionamento. O Samson tem mais estética, uma linha mais agradável, mas aí é um critério contra 2. Então, na somatória de critérios, que são 3, volume, definição e simetria, simetria envolve a harmonia, o Samson venceu na simetria e harmonia. Porém, volume e definição ficou pro Derek. Então vamos analisar agora as poses, ver a minha opinião, o que eu achei, quem venceu mais poses, e depois você fala também o que você achou aí sobre quem venceu cada pose. O site da NPC News Online ainda não carregou todas as fotos, eu queria ter pego fotos só dos 2, né, dos finalistas, mas eles não colocaram essas fotos ainda, eles colocaram as fotos que ainda eram o top 3, né, com o Andrew Jacked ali no meio. Mas é bom que vocês também podem ter uma noção de como estava o físico do Andrew e opinarem fotos que, por exemplo, você achou que o Andrew estava melhor que o Samson ou melhor que o Derek em talvez alguma das poses. Por exemplo, abdominais e coxas, o Andrew Jacked chama muita atenção por conta da sua cintura. Mas vamos lá, vamos falar aqui do duplo bíceps frente. Como eu falei para vocês, o Samson tem até uma estética, um shape mais alinhado, bonito, mas é tanta massa muscular no Derek e ele estava tão bem condicionado que ele mostrou mais detalhes. Fisiculturismo é a combinação de músculos e detalhes.
quanto mais massa muscular e definição tiver, melhor você tem acesso a cada membro muscular. Então dá para ver tudo ali muito bem. O dorsal muito em evidência, porque é um dorsal gigante. As pernas dele, agora ele conseguiu atingir o condicionamento onde mostra até o sartório. Você vê ali que a parte interna da coxa do Derek mostra muito mais que a do Samson. Quadríceps, reto femoral, vasto lateral. A linha abdominal do Derek é muito mais fina que a do Samson. Veja a largura do abdômen, ainda mais que o Samson tem uma certa diástase e afasta um pouco os ventres musculares ali do abdômen. Então causa meio que uma baguncinha ali no abdômen do Samson e perde um pouco da estética. A estética da cintura vale muito. Então perceba que dentre os três aí, a cintura do Derek é a mais bonita. Percebem que aí a coxa dele é que mais mostra detalhes? Então isso faz a diferença. Então por isso, na minha opinião, o duplo bíceps de frente, quem venceu foi o Derek, na minha opinião. E você, o que você achou? Avançando agora aqui para a expansão de dorsais, eu acho que a barriga o abdominal do Samson fica um pouco protuso nessa pose. Parece que o brilho ali dá uma alisada na barriga dele, no abdômen, fica mais em destaque do que o próprio peitoral e o dorsal dele. Quando eu olho para o Samson, eu presto atenção mais na cintura do que no restante. Diferente do Derek, que eu consigo observar a largura do dorsal, o peitoral. Veja, por exemplo, ali no Andrew Jack também a cintura muito mais apertada, a relação X, né, de tronco, pernas fica muito mais evidente. No Samson não cai muito bem essa pose para ele por conta da cintura. Eu acho que atualmente o Samson deve estar tendo problemas de controle de abdômen e a cintura, querendo ou não, deve ter dado uma aumentada por conta desse grande sobrepeso que ele adicionou no físico dele em pouco tempo. Então por isso nessa pose, para mim também, eu vejo vantagem do Derek. E você, o que você achou? Vai comentando, pose por pose. E aqui duplo bíceps de costa, eu acho que eu nem preciso falar muito, né, pessoal? Acho que todo mundo percebeu que essa foi a pose principal do Derek e que não sobrou espaço pro Samson se destacar. O Derek, dorsal maior, mais largo, mais denso, mais detalhes. E quando olhamos para a parte de baixo ali, tem muito mais atributos para favorecer ele. Acho que até o Andrew Jack ficou um pouco melhor que o Samson nessa pose, então, tirando os braços do Andrew, né? Mas o detalhe do dorsal ficou muito bonito no Andrew. Mas, sem dúvida, essa pose é do Derek. Na expansão de dorsal, o jogo já muda um pouco. A gente vê ali que o Samson tem uma boa mobilidade de escápulas, ele sabe lidar muito bem com essa pose, o dorsal dele ficou muito bonito, ficou mais destacado até que do Derek. Mas o Derek não perde tanto, não fica tão diferente em questão de dorsal, não é uma diferença tão gritante. E aí quando olhamos para baixo, temos que avaliar nessa pose aqui mesmo, que é uma pose que evidencia as costas, todo o conjunto de perna conta. E aí a diferença é enorme, como vocês bem viram. Então por isso, quem é o mais completo na pose? Então, fica, na minha opinião, também mais um ponto para o Derek nesta pose. Tríceps melhor lado. Então o tríceps, e também agora valendo a regra, né, de que todo mundo tem que posar com a perna do mesmo jeito. Não pode mais ficar fazendo aquelas transições de perna. Eu achei também a pose do Derek mais alinhada, o abdômen mais cravado. Ele também rotaciona muito bem o tronco, evidenciando ali a parte frontal do seu peitoral, mostrando um pouco de detalhes do seu abdômen, porque estava tão bem condicionado que ele faz questão de mostrar. Então ele conseguiu fazer isso muito bem na pose de lado também. Porém, na pose de peitoral ao lado, o Samson levava vantagem pela mobilidade. Ele conseguia posar melhor de lado na pose de peitoral. Mas na de tríceps, parece que ele não alcançava tanto a mão e ele não ficava tão alinhado. Ele dava uma flexãozinha de tronco ali por conta da dificuldade de alcançar a ponta da outra mão. Então isso atrapalhou um pouco ele na questão da estética da pose. Mas ele fica muito bem também, mas por conta de falta de mobilidade ali, o Derek ficou muito melhor alinhado, na minha opinião. E aí mostrando para vocês o peitoral ao lado. Nessa pose eu acho o Samson melhor porque ele sabe e consegue rotacionar um pouco mais o seu tronco. Embora a perna do Derek ali esteja um absurdo de detalhes, a do Samson também está mostrando bastante detalhes, mas o mais importante ali é a mobilidade e o alinhamento da pose. Ele ficou muito mais largo, percebe que ele está quase que o dobro da largura do Derek. Então nessa pose o Samson para mim levou a melhor por conta disso. Mas se o Derek recolhesse um pouco mais, levantasse mais o braço ali, deixasse mais próximo do meio da cintura e virasse o tronco mais pro lado, ia ficar linda a pose dele. Tá aí uma pose que eu daria ponto para o Andrew Jack, ó. A perna muito bem encaixada, a perna simétrica. Eu gosto de pose de abdominal assim, ó. Alinhada, simétrica, pés em paralelos, mostrando simetria de pernas, cintura fina, abdômen encaixado, braço certinho atrás da cabeça. Eu acho que o Derek também tem um pouco de falta de mobilidade nessa questão. Ele não alcança a nuca, não fica muito legal. O Samson também, mesmo caso. E aí, como ele também tem a cintura mais larga, perde um pouco da estética da pose. E as pernas dele quase não dá pra ver corte, por conta também do posicionamento
posicionamento que ele escolhe das pernas. Vejam o Andrew Jack, como ele tá melhor que os outros dois nessa pose. Então, cada caso é um caso. Então, por isso até que foi interessante trazer o Andrew aqui. E aqui, mais musculoso, cada caso é um caso, cada atleta pose de um jeito, então fica um pouco difícil. Igual a Classic Physique, a pose clássica favorita. Cada um posa de um jeito, mas como o Samson venceu o prêmio de mais musculoso do dia, não tem nem o que dizer, né? Ele, além dessa pose aí ficar mais bonita, ele ainda faz aquela versão com os braços para frente, inclinando mais e mostrando mais agressividade. Isso fez ele com certeza levar a pose e o prêmio de mais musculoso, o prêmio Franco Columbo do Arnold, que até é um prêmio muito legal e especial de conquistar. É para poucos, é para realmente os mais musculosos e aqueles que conseguem se impor mais no palco. Então, nessa pose, para mim, o vencedor é o Samson Dauda. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo estilo old school horsepower, voltando aos princípios, gravando de dentro do carro? E o que você achou da vitória do Derek? Comente aí se ele, na sua opinião, venceu mesmo a maioria das poses, porque na minha opinião ele venceu, perdeu poucas poses, acho que perdeu abdominal e coxas e com a outra pose que o Samson, peitoral de lado, mas no resto, para mim, ele venceu, principalmente nas de costas, com louvor. Comente o que você achou, deixa um like aí, por favor, deixa um comentário também, interaja com a gente, isso vai devolver para o canal o engajamento. Pelo tempo que eu fiquei sem postar, perde o engajamento, então vamos ressuscitar esse canal, conto com a ajuda de todos e até o próximo. Amanhã eu espero voltar com mais vídeos.